Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de fechamento mensal do blog Bilionário do Zero. Fechamento do mês de novembro de 2022, publicação em 1º de dezembro. Foi um mês bem volátil aqui, eu acabei fazendo bem mais operações do que normalmente eu costumo fazer e o aporte também foi um pouquinho maior. Aproveitando o dólar que estava um pouco mais baixo novamente, foi aportado R$ 2.000 então enviado para o exterior, para a Avenue. Consegui pegar o dólar praticamente nas mínimas do mês, ali a R$ 5,04, mas aí quando vai comprar lá na Avenue, a diferença, o spread que eu chamo, deu 5,16, né? No final, os R$ 2.000 foram transformados em US$ 387,20. Além desse envio para o exterior, também teve um aporte de 1.000 no Tesouro Direto IPCA mais 6%, um vencimento em 2045. Aqui teve a questão do Haddad na Fazenda, que o mercado não gostou muito, além de algumas conversas de estourar o teto dos gastos. Então tinha LTN, que são os prefixados, pagando até 14% ao ano, e as NTN-B estava em IPCA mais 6,27% nesse dia. Sempre que está acima de 6% eu fico meio tentado de aplicar nisso, porque quando você vai naqueles sites lá que tem comparação de rentabilidade, olha, é muito difícil tu achar um investimento que ganha de IPCA mais 6%. Pode comparar com bolsa, com CDI, com qualquer coisa. IPCA mais 6 é disparado uma das coisas que mais dá rendimento no Brasil. E aí por isso eu sempre fico meio com vontade de ficar aportando quase que só nisso. Mas a gente precisa diversificar também, né? Aqui a gente tem uma captura da tela lá do Tesouro Direto com as minhas operações. Aqui então foi iniciada a primeira compra no dia 6 de julho, que foi a maior compra, estava exatamente 6,01. Aí depois disso ele começou a cair a taxa, e aí eu rapidamente aqui pensei, vou aproveitar que essa taxa ainda está próxima de 6 e fazer mais um aporte, 2 meses depois. Aí mais 2 meses se passaram e o IPCA voltou acima de 6 de novo. Então que foi mais um aportezinho aqui, mais R$ 1.000. O fechamento, então, seguindo a planilha além da poupança, a renda fixa pós-fixada rendeu cerca de 1%, normal que está dando hoje, né, com praticamente taxa Selic, CDI. Os títulos do Tesouro IPCA mais 2045 caíram uns 3%, isso porque a taxa ainda está subindo, né? Toda vez que a taxa de juros sobe, o preço unitário cai. Os fundos de investimento imobiliário também tivemos uma queda de cerca de 3%. Praticamente os fundos imobiliários e os Tesouro Direto IPCA+, eles praticamente sempre andam juntinho. São bem correlacionados. As ações caíram 5%, no exterior a variação do dólar ficou quase no 0 a 0, mas os ETFs lá fora subiram 4%. E o Bitcoin caiu quase 15% nesse mês. Então, consolidado final, somando tudo isso aí, o resultado final da carteira ficou em menos 2,21% nesse mês. Aqui desde o percentual no ano está em 2,16 e o histórico desde sempre, desde o começo da carteira, está em 4% positivo. Essa planilha aqui eu estou cogitando abandonar, na verdade já abandonei, fiz só até dezembro, agora parei de atualizar ela. A ideia é compartilhar mais informações de outras ferramentas que eu também acompanho a rentabilidade por lá. E até elas são mais completinhas, elas têm algumas informações a mais. Aqui um exemplo é o Status Invest, né, que nesse mês de novembro deu menos 3%, deu um resultado um pouco pior do que lá na planilha, mas ainda bem aproximado no fim das contas. E aqui dá para ver, além da carteira, dá para ver também, da mesma forma que na planilha, né, dá para ver separado por cada um dos ativos, mas ele faz aqui mais comparações com o Ibovespa, pode adicionar outros benchmark, fazer mais estudos. Outro site que eu também mantinha sempre as minhas operações, ainda mantenho atualizados, é o site Meus Dividendos. Aqui ele deu um resultado de menos 3,17. Aqui, se eu não me engano, falta algum dos investimentos, não tenho todos cadastrados, mas é quase todos. E dá bem aproximado também. Vamos ver aqui, eu teria dado 4, 0, 9, 2 e 3. Vamos ver aqui. Seria aqui deu 5, 1, 1,59 menos 3.
É meio parecido, mas nem tanto. Enfim, esse aqui então eu gosto desse principalmente por causa que esse aqui ele tem uma ferramenta lá que me ajuda na declaração do imposto de renda. Mas no geral, eu acho que essa ferramenta do Status Invest está mais completa. Está bem interessante. Ok, seguindo aqui então, os negócios realizados aqui que foram diversos. Vamos abrir aqui, tem um print. Então tivemos aqui compras de XP Mouse e HGRE, que são fundos de investimento imobiliário. Pouca coisa, que foi só reinvestimento de dividendos. Tivemos uma bonificação das ações da Itaúsa, recebi 10 ações, um preço de R$ 13,65. Tivemos uma pequena compra de Bitcoin, essa compra foi R$ 55 e foi feita utilizando o valor das vendas das outras moedas. Por que eu acabei tomando essa decisão aqui? O negócio é que mais ou menos um ano que eu estou comprado em Bitcoin, XRP, LTC, TH, BCH e ADA. E elas andam praticamente juntinhas. A correlação dessas criptomoedas é muito alta. Quando uma cai, a outra cai também, e os percentuais muito parecidos. Então, analisando uma questão de risco-retorno, eu cheguei a uma conclusão que essas criptomoedas menores, elas têm um risco muito maior e o retorno está dando muito próximo ao Bitcoin. Por isso eu acabei vendendo então essas criptomoedas menores e fiquei posicionado apenas com Bitcoin. Aqui a outra compra, aqui, conforme comentado lá no começo do vídeo, em Tesouro IPCA mais 2045. E a compra do exterior foi em SCHP, lá na Avenue, $314 aqui. Sobrou um valor aí que eu não comprei. Sobrou $75 na conta. Ainda pensando o que vou fazer. Inicialmente até a ideia era ter comprado o SCHD, que é de dividendos, mas aí dando uma analisada no gráfico e vendo a questão que os juros lá estão altos, o SCHP provavelmente vai pagar mais do que o SCHD esse ano, nos próximos meses. Acabei optando por aportar no SCHP, que é um ETF de renda fixa, do que no SCHD, que é um ETF de ações de dividendos. Aqui o gráfico dele, né? Tá bastante tempo já aqui nessas mínimas, começando a querer subir. Aqui vamos ver bem certinho, aqui eu paguei quanto? Paguei R$ 52,41. E vamos ver quanto que está hoje. 52,45. Hoje são 3 meses depois, né? Tá praticamente de lado ainda. Mas, vamos ver aqui. Vamos abrir aqui do próprio Status Invest mesmo. Ver os pagamentos dele. 0,40, 0,15, 0,27, 0,43. Tá subindo o valor que ele está pagando de dividendos. O SCHD, por exemplo, também está praticamente de lado. E os dividendos estão mais estáveis aqui em 0,70, 0,63, 0,70. Não está subindo tanto. Aqui ele não mostra o dividend yield, não fala o valor. Mas fazendo uma divisão aqui, 0,70 dá quase 1%, né? 0,70 para um preço aí de 70 e poucos. Acho que é isso aí mesmo, né? E aqui o preço está em 50 e está pagando... tá parecido aí o dividend yield. Se esse aqui continuar subindo, quando ele ultrapassa, né? Que é o que é a expectativa, que é o que eu estava imaginando que ia acontecer e aumentar os dividendos desse cara aqui. Por isso foi essa compra. Aqui eu já comentei, né? Da questão do motivo da minha troca, que eu vendi esses ativos aqui por causa da questão que eu visualizei um risco maior neles em relação ao Bitcoin e um retorno semelhante. Por isso eu fiz essa troca. Aqui até eu botei um link aqui. Treta com a FTX, que foi uma crise aí que abalou o mercado de criptomoedas. Teve aí algumas moedas aí que, se não me engano, foram a zero com esse caso. E isso é uma coisa que vai acontecer com muitas criptomoedas menores, que elas vão virar pó, literalmente. E aqui então chegamos na parte da evolução patrimonial.
um pequeno crescimento aqui no patrimônio nesse mês, apesar do aporte grande. Não tivemos um crescimento tão alto porque a rentabilidade deu negativa. Aqui na parte dos gráficos, então, podemos ver o total aportado na linha amarela, o acumulado e a meta. Estamos bem acima da meta. A questão aqui da diversificação por tipo de ativo: 26% em FII, 26% em ações, 23% em renda fixa e 23% no exterior. Aí é um 0,3% de cripto e quase nada de dinheiro. E é isso daí, pessoal. Fechamento do mês de novembro de 2022. Até o próximo vídeo. Se você gostou, está curtindo acompanhar os fechamentos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Abraço, tchau, tchau.